Olá, tudo bem? A gente vai começar agora a nossa palestra de abril, aqui na plataforma Empatiza. A proposta dessa palestra é a gente pensar um pouquinho, essa aula, né, vamos chamar assim, é a gente pensar um pouquinho sobre como a gente pode interagir com pessoas que fazem comentários que nos soam inadequados ou comentários indesejáveis sobre a educação dos filhos, sobre a educação das crianças que estão sob nossa responsabilidade. Como é que a gente pode utilizar a comunicação não violenta para a gente lidar com essas pessoas? E aí, quando a gente propõe utilizar a comunicação não violenta para isso, a ideia é a gente entrar em contato com os nossos sentimentos, não é só nós sermos socialmente aceitáveis ou adequados, como pode parecer num primeiro momento. Muito pelo contrário. A ideia é, de fato, existir uma conexão ali, numa situação que costuma ser tão desagradável, que é uma situação de intervenção. Você não solicitou e aquele comentário está vindo, muitas vezes sob a forma de uma crítica, de um julgamento, e é sempre muito difícil receber. Como é que a gente pode, então, praticar uma comunicação não violenta para a gente poder dizer para essa pessoa como aqueles comentários ressoam na gente e para a gente também poder entender um pouco de onde parte aquela intervenção, né? O que está acontecendo no universo daquela pessoa que ela está sentindo necessidade de dizer aquilo para a gente, ok? Então, a ideia dessa aula hoje é a gente pensar um pouquinho sobre isso e descobrir alguns caminhos. Então, para começar, eu só queria falar um pouquinho do Instituto Te Apoio para fazer um link entre o que a gente vai tratar e qual é o objetivo, né, a razão de existir do Instituto Te Apoio. Para quem talvez ainda não conheça, né, assinou a Empatiza, mas não conhece ainda o Instituto Te Apoio, eu sou Viviane Ribeiro, fundadora do Instituto. O Diego Marques é fundador também, que é meu parceiro, tanto de trabalho quanto de vida. E o Instituto Te Apoio, ele é uma empresa de desenvolvimento humano que surge para acolher o caos, o estresse, o conflito e administrá-los. Então, quando tantas empresas e tantas pessoas estão indo na contramão, querendo que o caos não exista, que o estresse não exista, que o conflito não exista, a gente existe justamente para olhar para esse caos real, possível, que muitas vezes, né, tudo que a gente tem para administrar, para encontrar é o caos, o próprio estresse, o próprio conflito, e a gente administra isso enquanto empresa, enquanto instituto. O nosso objetivo é oferecer materiais, conteúdos, caminhos para que a gente possa lidar com isso, que faz parte da vida, né? Então, a ideia é a gente apoiar as pessoas a movimentarem o que há de melhor nelas mesmas, mesmo quando elas estiverem diante de situações desafiadoras, como é o caso do que a gente vai tratar aqui hoje. Então, como que a gente pode fazer isso, né? Ou seja, acolher o caos, o estresse, o conflito e administrá-los nas seguintes situações. Quando alguém questiona hostil ou indelicadamente decisões suas sobre os cuidados ou a educação do seu filho. Então, você está numa situação e aí você talvez tenha tomado alguma decisão, alguma atitude em relação aos valores que permeiam a educação dos seus filhos e alguém, seja um familiar, um amigo, um conhecido, um desconhecido, que muitas vezes acontece, questiona de uma forma hostil ou indelicada essas decisões, não como um diálogo, mas como uma imposição. O que a gente faz? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? O que a gente faz também quando aquele familiar exige um beijo ou abraço do seu filho e o seu filho escolhe não ter contato físico e recebe o seu apoio? O filho está apoiado por você, faz parte da educação que você escolheu dar a ele poder entender que o corpo dele ele é responsável pelo corpo dele e que ele pode tomar a decisão de receber um beijo ou não. E esse familiar, ele exige, ele não entende. O que a gente faz numa situação dessas? Nós vamos ver daqui a pouquinho. E a terceira situação, nós separamos três que nós consideramos assim bem delicadas e muito corriqueiras. A terceira é: como fazer isso quando você está tão estressada e saturada de tudo que a convivência social se torna um super desafio? Então, como é que você está numa situação na qual alguém está te questionando e você já está passando por um momento talvez não muito bom, já está estressada, já está saturada, e você precisa conviver socialmente e aquilo é desafiador para você?
O que a gente faz numa hora dessas? Para começar, para a gente começar a pensar sobre essas 3 questões que vão servir de exemplo para uma reflexão maior, eu quero propor um exercício. Eu quero que vocês peguem papel e caneta, ou, né, qualquer meio que vocês utilizem para fazer anotações, e vocês façam o seguinte: eu quero que vocês listem os julgamentos que flutuam com mais frequência na sua cabeça, usando como ponto de partida a seguinte frase: não gosto de lidar com pessoas que. Eu quero que vocês completem essa frase dizendo o que vier na cabeça, sem vocês mesmos julgarem, né, o que está vindo na cabeça. Então, não gosto de lidar com pessoas que falam demais, não gosto de lidar com pessoas que não gostam de criança, não gosto de lidar com pessoas que. E façam uma lista. Depois que vocês terminarem de fazer essa lista, e aí vocês tomem o tempo que precisar, pausa esse vídeo, faz com bastante presença, né? Se interioriza, faz essa lista. Não gosto de lidar com pessoas que cresce essa lista. Quando você terminar de fazer isso, eu quero que você se pergunte, olha para a lista e se pergunte: quando eu faço essa ideia a respeito de alguém, do que eu estou precisando e não estou obtendo? Então, quando eu digo, por exemplo, que eu não gosto de lidar com pessoas que não gostam de criança, que são intolerantes com crianças, o que eu estou precisando e não estou obtendo? Eu posso ter várias respostas para essa pergunta. Por exemplo, eu tenho filhos, eu preciso frequentar os lugares com os meus filhos e ter a certeza de que eles vão ser bem tratados, de que não estarão num ambiente hostil lidando com pessoas hostis. Eu não gosto de lidar com essas pessoas que não gostam de criança, porque eu tenho medo delas. Eu acho que elas podem fazer algum mal para os meus filhos. Tenta pensar no que você, quando faz esse julgamento, no que você tá, do que você está precisando e não está obtendo. Tenta clarear isso para você. E da mesma forma, pausa o vídeo, reflete, pensa um pouco sobre essa questão, que ela é bem importante para o que a gente está trabalhando nessa aula de hoje. Quando a gente faz isso, a gente começa a estruturar o nosso pensamento sobre aquele desafio em termos de necessidades não atendidas e não de julgamentos. Ou seja, eu saio daquele modo de eu não gosto de gente assim, porque gente assim é cruel, gente assim é mal amada, gente assim não é bacana, são pessoas ruins, né? Eu saio dos julgamentos e eu vou para as minhas necessidades não atendidas. Eu volto o meu olhar para dentro. Eu volto o meu olhar para o que eu estou precisando e não estou obtendo quando eu me sinto daquela forma, quando eu não gosto de pessoas que têm determinada característica. E isso me ajuda bastante a primeiro entender quais são as minhas necessidades, entender quais são os meus medos, entender como eu posso me relacionar com essas pessoas que eu talvez não goste de lidar, como é que eu posso me relacionar com elas falando sobre as minhas necessidades e não rotulando elas, não tratando essas pessoas como se elas fossem pessoas ruins ou erradas, apenas olhando para o que eu preciso e tentando comunicar isso, fazendo um exercício de comunicação, de conexão, de aproximação. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Não gosto de lidar com pessoas que, então vamos imaginar aqui que as respostas foram, e aí baseadas lá naquelas 3 coisinhas, né, que nós trouxemos antes, naquelas 3 situações. Não gosto de lidar com pessoas que criticam os outros a cada oportunidade que surge. Né? Essa é uma questão. Então, se você está numa situação na qual você está educando seu filho, você está tomando decisões relacionadas a essa educação e alguém te critica, pode ser que você deteste lidar com pessoas que se comportam dessa forma. Então, provavelmente você colocou na sua listinha algo assim: criticam os outros a cada oportunidade que surge. Vamos pensar, então, no que eu falei antes, em termos de julgamento e de necessidades. Quando eu penso nisso, qual é o julgamento que eu tenho? Né? Quando eu digo que eu não gosto de lidar com pessoas que criticam os outros a cada oportunidade que surge, qual é o julgamento? O julgamento aí, 1, 2, pode ser o seguinte: as pessoas que me criticam são inconvenientes e não sabem nada da minha vida. Então, quando eu vou responder essa pessoa,
que está me criticando e eu estou com esse julgamento flutuando na minha cabeça, eu vou responder o julgamento. Essa é a nossa comunicação não violenta, a nossa comunicação, na verdade, violenta de todo dia. A gente se comunica de forma violenta, uma das grandes razões, porque nós estamos sempre conectados aos nossos julgamentos e bem desconectados das nossas necessidades. Então, se eu vou julgar isso, né, vou julgar a pessoa dessa forma e vou me relacionar com ela, eu vou me relacionar com uma pessoa inconveniente, que não sabe nada da minha vida e está me criticando. E eu vou responder a esse julgamento. Quando eu tento desligar essa questão do julgamento e eu me conecto à minha necessidade, espera lá, quando alguém está me criticando, cada oportunidade que surge tem uma crítica, o que eu estou precisando e não estou obtendo? E aí eu entendo que a minha necessidade, por exemplo, pode ser reconhecimento e respeito pelas minhas escolhas. Fica muito mais fácil eu me conectar a isso e praticar, então, uma comunicação não violenta. Primeiro, porque eu estou conectada a mim mesma, eu estou conectada àquilo que está vivo em mim. Segundo, porque eu vou fazer um exercício de mostrar para o outro o quanto aquilo é importante para mim e como a crítica dele, então, ressoa no que diz respeito a essa minha necessidade que não está sendo atendida. Então, tem tanta coisa bacana aí, eu me responsabilizo pelo meu sentir, né? Eu não reajo levando em consideração que aquela pessoa é errada ou ruim. Eu fico conectada à minha necessidade. E aí, quando eu vou me conectar ao julgamento, o que eu posso dizer, né? Estou lá conectada ao julgamento. Essa pessoa é inconveniente, não sabe nada da minha vida. Que tipo de resposta pode ser que eu dê? Nossa, você é bem inconveniente. Não, vem viver a minha vida antes de me criticar. Quer ficar com meu filho por um dia para ver se você faz melhor? Quantas e quantas vezes a gente se pega dizendo essas frases ou pensando em dizer, por estarmos nos sentindo mal por aquela situação que a gente está vivenciando? Quando a gente muda essa chave e passa a responder à necessidade, a gente está conectado lá que a gente precisa de reconhecimento, de respeito às nossas escolhas, e aí a nossa resposta ela pode ser diferente, ela pode ser, dentre as tantas possíveis, essa aqui. Olha, escolher criar o meu filho assim exige muita dedicação. Eu gostaria que você reconhecesse o meu esforço ao invés de me apresentar outras opções. Isso significaria muito para mim. Então, essa é uma forma de você se comunicar conectada às suas necessidades, aquilo que está vivo para você. Fica muito mais fácil da pessoa entender como a crítica dela está chegando para você, e como aquela crítica não está ajudando e ela não é bem-vinda, porque tudo que você quer é reconhecimento, tudo que você quer é respeito a essas ações. Então, vamos aqui para mais uma. Não gosto de lidar com pessoas que exigem beijos dos meus filhos, situação para lá de delicada, quando você entende que os seus filhos não precisam receber e dar beijos em todo mundo, e aí a pessoa não consegue entender essa questão dos limites do próprio corpo da criança, e que ela é que coloca esses limites. Qual o julgamento que a gente faz, dentre os muitos possíveis? Que pessoa pegajosa e carente, que é beijo do meu filho, né? Quanta falta de respeito, por que não vai pedir beijo para outra pessoa, né? A gente se coloca nesse tipo de julgamento. Quando a gente se conecta à necessidade, vai ficar assim. Qual a minha necessidade? Quando eu estou lidando com, estou irritada, chateada, aborrecida com aquela situação de ter um adulto exigindo beijo dos meus filhos. Minha necessidade é assegurar que os meus filhos só tenham um contato físico com as pessoas quando sentirem vontade. Essa é a minha necessidade. Isso é pura educação emocional também. A comunicação não violenta, ela ajuda muito na educação emocional, porque a gente passa a identificar o que a gente está sentindo. Então, pera lá, se eu estou irritada, eu vou entender que essa irritação é minha, eu vou me responsabilizar por essa irritação e eu vou perguntar para essa irritação de onde ela vem. De onde ela vem? O que eu estou precisando e não estou obtendo? O que está acontecendo aqui comigo? E aí, uma resposta possível é essa que eu acabei de ler: assegurar que os meus filhos só tenham contato físico com as pessoas quando sentirem vontade, certo? Como é que a gente pode responder, então, a isso? Vamos ver primeiro a resposta ao julgamento e depois a resposta que a gente poderia dar à necessidade. Então, ao julgamento. Os meus filhos não têm que suprir suas carências. Você está com um julgamento transitando na sua cabeça de que aquelas pessoas são carentes, são pegajosas, elas estão colocando todas as carências delas em cima dos seus filhos.
e ficam exageradamente chateadas quando eles não correspondem. E aí você está com uma série de julgamentos. Você vai ou expressar isso, ou você vai internamente ficar com isso acionado. Pera lá, meus filhos não têm que suprir suas carências, para com isso, né? Deixa de ser intransigente. E aí a gente está ali preso naquela violência do julgamento, naquela desconexão, que tantas vezes fica profunda. Para a gente usar a comunicação não violenta, a gente se conecta à necessidade. Então, a necessidade, para a gente responder conectado à necessidade, a gente pode dizer o seguinte: não fique triste por eles não quererem beijar você nesse momento. Eu crio eles para demonstrarem amor de outras formas também, e só terem contato físico quando sentirem vontade. Eles não atrelam amor a beijos e abraços, entende? Porque você está respondendo à sua necessidade, você está olhando para aquilo que é importante para você, que é dizer para as pessoas, né, assegurar que os seus filhos eles só vão beijar e abraçar quando eles tiverem vontade. Você está praticando alguma empatia, porque você está vendo que a pessoa está ficando triste, está ficando chateada, e aí você está explicando para ela que não precisa ficar triste e chateada, que os seus filhos eles demonstram amor de outras formas. Então você está conectado à sua necessidade e você pode estar mais conectada a essa própria pessoa, porque a sua comunicação não está baseada em julgamentos, ela está baseada em necessidades. Mais um exemplo: não gosto de lidar com pessoas que... Vamos ver aqui. Não gosto de lidar com pessoas que não entendem o quanto ser mãe pode ser cansativo, né? O quanto ser mãe, o quanto ser pai, né? O quanto estar envolvido na educação de uma criança pode ser cansativo muitas vezes. Qual o julgamento que a gente faz? Essas pessoas acham que eu tenho que levar a mesma vida diante da maternidade, que eu estou exagerando. A gente vai criando, né? E é importante deixar claro aqui que quando a gente fala em julgamento, o que eu quero dizer não é que somos loucas, loucos e ficamos imaginando mil coisas que são irreais. O julgamento ele pode ser real, né? Eu posso olhar para aquele julgamento e aquilo pode fazer parte de uma realidade. A questão aqui não é essa. Não é, o julgamento faz eu errar, faz eu não olhar para aquela pessoa da forma plena como ela é. Não, às vezes a gente está com um julgamento, é um julgamento bem ruim, e ele corresponde à realidade sim. Né? E não tem problema nenhum nisso. O paralelo que a gente faz aqui é para a gente... A sugestão que a gente dá aqui é que você se desconecte do julgamento, esteja ele certo ou errado, e entenda que o julgamento é só um julgamento, é só a sua forma de ver aquilo naquele momento, naquela ocasião. Você pode estar certo ou errado, e você se conecte, então, à sua necessidade. Quando você estiver conectado à sua necessidade, repetindo, reforçando, você está muito mais próximo de se comunicar de uma forma não violenta. Você está muito mais próximo, inclusive, de ser atendido, porque você não está num ataque. Você está fazendo a pessoa entender o que é importante para você, a partir do seu próprio entendimento. Porque a gente fica tão desconectado disso, a gente funciona tanto em termos de julgamento, que nós mesmos não sabemos dizer, na maioria das vezes, o que a gente precisa. Você está irritado, você está chateado, você está com raiva. E aí a gente pergunta, né? Por quê? De onde vem essa raiva? E tantas vezes as pessoas não sabem responder, já deve ter acontecido com vocês. Então, a proposta é essa: se desconectar disso, se desconecta do julgamento, se conecta ao sentimento, à emoção, entende o que aquele sentimento, aquela emoção está te dizendo, o que aquilo significa sobre o que você precisa, para que você possa dialogar, para que você possa sair de dentro e para fora e se colocar na relação mesmo com o outro, certo? Então, a necessidade aqui, né, quando você diz que você não gosta de pessoas que entendem o quanto ser mãe pode ser cansativo, sua necessidade pode ser ter momentos de autocuidado em que possa relaxar e recarregar as energias. Você pode estar tão cansada, tão cansado, né? Eu coloquei aqui em termos de mãe, mas essa aula é para mães, pais, cuidadores de modo geral. Cuidar de crianças é cansativo, exige muito de energia, exige muita entrega. Então, às vezes, a necessidade é só essa:
Ao invés de ir para uma festa, ao invés de fazer alguma coisa que alguém está te exigindo, alguma situação social, ter um momento de autocuidado para relaxar, para recarregar as energias. Então, quando alguém te fizer uma cobrança, é muito melhor que ao invés de você ficar pensando mil coisas a respeito dessa pessoa que está te fazendo a cobrança, você pensa sobre o que está acontecendo com você, para que você possa dialogar com essa pessoa e conversar mesmo sobre isso, resolver a questão, poder se colocar ali. Então, qual a resposta que a gente costuma dar ao julgamento? Eu tenho mil coisas para fazer e você acha que eu ainda tenho que ir nessa festa? Né? Você se sente incompreendida e aí você julga, né, que a pessoa não tem consideração, que a pessoa tá te cobrando e você, né, externamente falando, né, verbalizando internamente, você fica lá conectado ao julgamento. A resposta à necessidade poderia ser: estou me sentindo muito cansada. Eu conseguiria me divertir bem mais se eu pudesse descansar um pouco. Será que você pode cuidar do meu filho por algumas horas hoje e amanhã vamos à festa e ficamos lá por algum tempo? Então, o que acontece aqui? A gente consegue se conectar ao sentimento, a gente consegue entender qual é a necessidade atrelada a esse sentimento e a gente ainda consegue fazer um pedido. Então, a chance dessa relação ser restaurada, a chance dessa relação não ficar corrompida por um julgamento do tipo, ninguém me entende, estou aqui cansada e tem mais uma cobrança, mais uma coisa aqui acontecendo. A chance é muito maior de você estar conectada com você e com o outro, certo? Então, vamos resumir um pouquinho do que a gente viu aqui. Espero que tenha ficado bem clara essa relação entre o quanto, quando a gente julga, a gente parte para a violência, e quando a gente se desconecta do julgamento e a gente se conecta à necessidade, a gente caminha para uma comunicação não violenta. Então, vamos lá para o resumo. Vamos ver os passos para nos conectarmos às nossas necessidades. Eu gosto sempre de começar com parar e respirar. Não é à toa que a gente colocou uma sessão inteira aqui de meditação. Quando a gente para e a gente respira, a gente está colocando presença, a gente está voltando para o nosso campo, para o nosso lugar. A gente está presente ali. Então, primeiro, para e respira. Acho que a primeira dica tem que sempre ser essa. Depois, identificar os pensamentos que indicam julgamentos. Espera lá, o que eu estou julgando aqui? Né? Identifique esses pensamentos. Não escuta esses julgamentos. Escolha, né, o passo 3, que é se conectar com as suas necessidades. Ver o que você está precisando. O que você precisa e não está obtendo. Essa é uma pergunta muito boa de se fazer. Quando eu me sinto assim, o que eu estou precisando e não estou obtendo. E deixa a sua intuição te dizer, o seu mundo interno dialogar com você. E o quarto, expressar os sentimentos e necessidades não atendidas. Falar sobre isso e não sobre o julgamento. Então, com isso, a gente já se ajuda a não explodir. A gente sai de um espaço em que a gente vai estar explodindo o tempo inteiro e a gente vai para um espaço em que a gente está buscando fazer o outro entender o que está acontecendo com a gente. A gente está dando a chance daquela relação fluir, ao invés da gente estar retendo o fluxo daquela relação, ok? Então, fica essa dica, o que a gente tinha preparado para esse mês de abril, para abrir essa plataforma, né, Empatiza, enquanto palestra, aula, né, nem sei bem como chamar. Eu acho que o termo palestra, ele às vezes é impregnado de um sentido muito formal, e tudo que eu quero aqui é ser informal, é que a gente esteja em casa. Eu sempre brinco com a ideia de estar indo para a casa de vocês, e é assim mesmo que eu quero me sentir, quero que vocês me sintam, me percebam aí na casa de vocês. Então, convido a refletirem sobre essas questões, praticarem, pegarem aquela lista inicial dos julgamentos e das necessidades e irem ampliando, pensando nisso e participarem dos nossos grupos de semanais, tanto dos grupos para mulheres, dos grupos para homens e do grupo para jovens. Participem, coloquem essas questões. Vamos falar sobre o que se torna, o que fica difícil quando a gente vai quebrar esse paradigma tão grande, tão imenso. O que fica difícil? Por que a gente está sempre lá no julgamento? Vamos conversar um pouco. A ideia é a gente não fazer nada aqui sozinha. A gente está sempre em grupo,
tá sempre dialogando, né? Não ficar com esses pensamentos, ah, vou pensar, vou refletir sobre isso sozinho, sozinha. Vamos fazer isso juntos, né? Estamos juntos aqui, tá bom? Um grande abraço, então. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.